Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho desta sexta-feira, dia 23 de junho. Está tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem com você e com toda a sua família, viu? Nós estamos na 11ª semana do Tempo Comum e o Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 23. Onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o texto de São Mateus não só traz 4 recomendações sobre o perigo da posse dos bens, como também um alerta, sobretudo para a maldade da cobiça e sua raiz mais profunda, que é a idolatria. Tudo isso é para se chegar ao espírito de pobreza proposto nas bem-aventuranças, como forma de libertação e de liberdade perante os perigos que os bens representam. Nem ajuntar na terra, nem servir ao dinheiro, nem se deixar dominar pela inveja e a cobiça, o que equivaleria a prestar culto a Manon, o deus do dinheiro. O convite é para não deixar que as riquezas deste mundo dominem a nossa vida. O verdadeiro tesouro deve ser buscado na procura de felicidade, não é? Alicerçada em valores, e o maior deles, sem dúvida, é escolher o Deus da vida para alcançar a felicidade verdadeira proposta pelo Evangelho. Ao ouvirmos esta mensagem do Evangelho, de imediato, nós já nos identificamos, porque como pecadores que somos, nos identificamos porque quando pecamos, quando nós batemos o olho em algo, que provoca em nós a cobiça, provoca em nós o desejo, provoca em nós a inveja, como o próprio Evangelho nos disse, o nosso corpo são trevas, nós mergulharemos cada vez mais nisso. Por isso, o esforço que todos nós precisamos ter todos os dias, e ao longo da semana as leituras vêm nos orientando, a isso, a uma vida em comunhão com Deus, através da oração, da prática da esmola, da caridade, através do jejum. E aí o Senhor nos ensinou, inclusive, a oração que nós precisamos fazer, a necessidade de perdoar, de reconciliar-se com seu irmão, de não devolver o mal com o mal, mas se o irmão nos ofender, agirmos de outra forma, amar aqueles que nos odeiam. Isso foram caminhos. A liturgia da palavra ao longo da semana foi trilhando conosco para nós seguirmos, de modo que a nossa vida toda esteja o tempo todo focada em Deus. Aquele que está em comunhão com Deus e não vai olhar para aquilo que não deve, vai focar a sua vida em Deus. Percebe a importância de nós estarmos em comunhão com o Senhor? Vamos encontrar no caminho talvez até pessoas próximas de você que às vezes vão te chamar de bitolado, que às vezes vão te chamar, vão colocar estereótipos em você por querer levar esse tipo de vida, mas isso é lógico, Aquele que está em comunhão com Deus vai viver as coisas de Deus com mais facilidade. Aquele que está com a sua vida distante de Deus, focado nas coisas do mundo e que desagradam a Deus, vai viver com mais facilidade as coisas do mundo e aquilo que desagrada a Deus. Isso é fato. Então, se aí na sua casa, por exemplo, você faz as suas atividades, aí você coloca lá
um hino para tocar enquanto você faz as suas atividades. Daqui a pouco você está fazendo suas atividades e está cantando também aquele hino, está louvando a Deus, dependendo do hino que é, está rezando já, né? Quantos hinos que são orações. Então, o seu pensamento, através daquele hino cantado, ouvido, está em Deus, está voltado para Deus, para aquilo que é sagrado, tua alma, teu espírito está voltado, direcionado para Deus. Então você não vai pensar, não vai olhar para aquilo que desagrada ao Senhor. Agora, imagina o contrário, você com as suas atividades, às vezes você coloca aí alguma música, e não vamos nem falar de música, vamos falar dessas coisas que são produzidas hoje, né, que não se pode nem chamar de música, que direciona às vezes aquilo que você está ouvindo, te direciona para o adultério, te direciona para a cobiça, te direciona para a ganância, para o desrespeito ao seu irmão, para o desrespeito ao ser humano. Você ouvindo e cantando isso, o seu pensamento vai te direcionar para essas coisas, a ponto de você achar que depois que isso é algo comum, porque você vai reproduzir isso, né? Vai ficar no seu pensamento, vai ficar essas lembranças, e a facilidade, a possibilidade de você voltar o seu pensamento para essas coisas e às vezes até praticar é muito maior, né? Então, ao ouvirmos esta mensagem do Evangelho, imediatamente nós nos identificamos, né? E entendemos como é necessário, como é preciso nós estarmos o tempo todo em comunhão com o Senhor. E aí, como disse, a liturgia da palavra, os evangelhos ao longo desta semana trilharam um caminho conosco, nos oferecendo um caminho, uma possibilidade de trabalharmos a nossa vida de tal maneira que estejamos em comunhão com o Senhor o tempo todo e não nos percamos, né? Que nosso olho, nossos ouvidos, o nosso falar, o nosso pensamento esteja sempre em Deus, para nós não nos perdermos jamais. Não é uma tarefa fácil, mas por esse caminho, né, proposto, é possível. E aí nós temos exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, exemplo de Nossa Senhora, exemplo dos santos da nossa igreja, que percorreram esse caminho, conseguiram fazer isso, com que a sua mente, sua alma, seu espírito estivesse sempre em comunhão com o Senhor por um caminho de ascese, né? Buscasse a Deus e fosse cada vez mais caminhando na direção do Senhor. Então evitaram situações de pecado e se santificaram. Seja esse também o nosso desejo, de ter uma vida pura, uma vida santa, todos os nossos sentidos. Toda a nossa vida esteja todos os dias, o tempo todo, voltado para o Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.